sou Gabriela da Benem e precisava estar aqui com o Manoel Romão. Romão, qual a importância da Assembleia de hoje? Olha, esse evento de hoje é muito importante para a DRE, porque traz o assunto da morte para ser discutido com os educadores. E a morte é um momento muito delicado para todos nós, para as crianças, para os professores, e nós todos precisamos aprender a lidar com este momento, a lidar com segurança, a diminuir o medo e a dor que todos sentimos diante da morte. Qual a avaliação que o senhor faz da Assembleia de hoje? Foi muito positiva, tinha muita gente, as pessoas gostaram bastante. Esse tema foi debatido e conversado com um especialista no assunto, uma professora da PUC. Isso tudo demonstra que esses assuntos têm que ser levados e debatidos na escola também. Obrigado. Obrigado a você. Um abraço para você. Nós precisamos conversar sobre qualquer assunto, sobre todos os assuntos da vida. Então é fundamental que o tema, que o assunto sobre a morte, sobre o luto, sobre as lembranças, sobre a memória, sobre a vida, tudo isso é a vida e, portanto, são assuntos da educação, assuntos da saúde, assuntos da cultura, assuntos da história, da geografia, da matemática. É a vida. E é importante nós falarmos do luto. Pode ser que a gente esteja vivendo numa situação de perda, de luto, de muito sofrimento, de muita tristeza. Mas também é importante falar da morte, do luto, quando nós não estamos vivendo necessariamente essa situação, né? Porque se naquele momento nós não estamos vivenciando, mas ela está presente na própria vida. Então, as unidades educacionais, as creches, as escolas de educação infantil, de ensino fundamental, de ensino médio, as universidades, têm pessoas. E as pessoas vivem, e as pessoas interpretam sua vida, representam seus sentimentos, os seus desejos. Então, a vida é o grande conteúdo, né? É o grande conteúdo de todos nós, e em particular da educação. E a senhora já falou sobre esse assunto em outros lugares? Sim, já falei sobre esse assunto em vários lugares. Eu, neste momento, trabalho numa autarquia chamada Serviço Funerário do município de São Paulo. Essa autarquia, ela fica lá na Rua da Consolação, 247. Mas antes de eu vir trabalhar no serviço funerário, eu trabalhei 37 anos na educação. Fui professora, fui diretora de escola, supervisora, também estive diretora regional de educação Ipiranga. E como a vida encharca a gente, e a gente encharca a vida, né? Esses assuntos estiveram presentes. Recentemente, o ano passado, eu estive no cemitério Consolação com um grupo de aproximadamente 117 pessoas, professores, gestores, diretores, coordenadores pedagógicos, funcionários, o que? Muitos conhecendo, outros reconhecendo aquele espaço, cemitério, como um grande parque, um parque de memórias. Então, este assunto, morte, luto, memória, vida, ele foi e é tratado cotidianamente, né? Então, nós precisamos falar e trazer essa temática, esse assunto, para o nosso cotidiano. Em alguns momentos, com muito sofrimento, mas jamais com preconceito, com discriminação, né? Mas tratando da morte, do luto, como algo que realmente faz parte da vida. Qual avaliação a senhora faz desses órgãos para discutir esse tema? Olha, o serviço funerário, como vocês viram agora, está buscando várias áreas para tratar sobre a questão da morte e sobre a questão dos serviços funerários. Está procurando diversas
em instituições, diversas áreas. Procuramos a educação, estamos fazendo um trabalho com a educação desde o ano passado. Estamos procurando a saúde, a cultura. Nós temos tido coral no Cemitério Consolação, nós temos tido teatro no Cemitério Consolação, nós temos atividades nos cemitérios. Então, também falar com a cultura, falar com o patrimônio histórico, porque nós temos cemitérios tombados, patrimônios históricos, lugar de visitação para todos, não é? Então, é muito importante. O serviço funerário tem provocado, tem ido em busca de várias situações, de várias temáticas. Falar da morte, por exemplo, na literatura. O que temos aí? O que temos na literatura falando da morte, dos cemitérios, enfim, visitações, memorial, em tributo à vida, não é? É muito isso. Então, e nós pretendemos também divulgar e consolidar a temática sobre a morte, sobre o luto, sobre a memória e sobre a vida nos currículos, né? Porque é uma temática, é um currículo que ele é internacionalizado. O que quer dizer isso? Ele está aqui em São Miguel Paulista, ele está lá na Santa Cecília, ele está lá em Lisboa, ele está na África. Quer dizer, a morte, ela está presente, e o luto, e a superação e a transformação em lembranças, em memória, em história e cultura, está presente em todos nós. A senhora acha que alguns alunos não conseguem aprender devido a não terem superado a questão do luto? Olha, nós da educação estudamos e pesquisamos e observamos quais são as razões, de que forma, como se aprende, né? No nosso foco de trabalho, de envolvimento é saber, conhecer a todo momento como se aprende. Então, a gente também tem alguns sinais de que situações ajudam, favorecem uma aprendizagem boa, com prazer, com alegria significativa. E tem algumas situações que podem prejudicar, sim. Aqui nós colocamos duas questões no mínimo. Uma questão que foi colocada pela superintendente, pela Luz, por exemplo, a questão da sensação de fome, né? Isso é um dificultador? Claro, mas não é só para aprender, é para viver. Então nós precisamos nos alimentar, todos nós, por exemplo. Então quando a gente está numa situação difícil, de sofrimento ou de conflito, com certeza o nosso prejuízo pode ser grande. Mas também pode ser enorme, porque ao mesmo tempo que a gente dificulta a aprendizagem, mas ele pode, como a gente pode encarar isso, facilitar, favorecer novas aprendizagens, novas vivências, novas experiências. Então, se ele, como vocês estão perguntando para mim, se ele dificulta, se ele prejudica, eu digo, pode ser, mas ele também pode ajudar para que a gente compreenda e aprenda mais. E agora eu vou falar com a professora e doutora Maria Helena Franco. A senhora poderia falar sobre o seu trabalho? Laís, eu sou psicóloga e também professora na PUC de São Paulo, na universidade. Como psicóloga, eu trabalho muito com pessoas que têm uma experiência de luto, de perda. Então, eu sou psicoterapeuta e dou muitas conferências. E na universidade eu dou minhas aulas, faço pesquisas e estou sempre em contato com pessoas que viveram perdas, porque, enfim, elas fazem parte da vida, não é? Sim. E isso me coloca muito em contato com isso, e eu acho importante porque podemos falar a respeito. Eu venho trabalhando há muitos anos, né? Eu falei lá na universidade, eu coordeno o Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto.
Então, quando as pessoas em luto vão buscar psicoterapia, elas vão buscar lá no nosso laboratório. A sigla dele é LELU, eles vão buscar lá no LELU. Então, tem os psicólogos que estão aprendendo a trabalhar, então eu supervisiono o trabalho deles. Então, é muito dinâmico, não é, o meu trabalho. E a senhora poderia falar sobre alguma experiência de uma criança com luto, que teve problema com luto, que sofreu? Como foi? Olha, tem várias experiências. Eu acho que eu vou focalizar numa menininha que foi atendida lá no LELU e ela tinha perdido a mãe e foi morar com a avó. Um pouco depois ela perdeu a avó também. E quem cuidou, quem ficou responsável por ela foi o avô, uma pessoa muito positiva, foi muito importante. Só que esta menininha, ela ia para a terapia muito assustada, porque ela tinha perdido a mãe. Logo em seguida a avó, era como se ela não conseguisse mais se relacionar, amar alguém e confiar, porque ela tinha experiência, pode morrer, eu posso perder, né? Então foi bastante difícil o trabalho para ela voltar a ter confiança no relacionamento, no vínculo com outra pessoa. E o seu trabalho como professora ajuda como psicóloga? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que são inseparáveis as duas áreas, não é? Porque eu tenho que, como professora, eu tenho que estudar, preparar a aula, motivar os alunos, não é? Então isso me faz também ficar com mais formas de trabalhar como psicóloga, né? Por outro lado, o que eu vejo quando eu estou num atendimento me torna mais sensível para a necessidade de ensinar, não é? Então as duas coisas se completam. E a senhora poderia falar um pouco mais sobre as suas experiências como professora? Olha, eu comecei como professora de primeiro ano, chamava assim naquela época, né? E fiquei um bom tempo, depois na prefeitura, fui concursada e depois que eu saí da prefeitura foi para começar como professora na universidade. Então são experiências bem diferentes, né? Enquanto eu estava na prefeitura, eu estava com classe de alfabetização. Aí, isso enquanto eu fazia faculdade. Acabei a faculdade e fui para dar aula na faculdade, né? Era quase como dar aula para pessoas quase da minha idade, né? Uma outra experiência. Mas eu acho que isso de ser professora é um desejo muito grande, eu acho que está no jeito da gente, né? É muito prazeroso.